Ver Mais de volta para falar sobre uma glândula pequena, mas que tem um papel enorme no nosso corpo, a tireoide. Ontem foi o Dia Internacional da Tireoide. Cerca de 200 milhões de pessoas no mundo têm algum distúrbio da tireoide e muita gente nem desconfia que tem o problema. No Brasil, estima-se que 15% da população sofra de disfunções como hipotireoidismo, hipertireoidismo ou nódulos. E para ajudar a entender melhor o assunto, eu converso agora com a endocrinologista doutora Jéssica Viel, que vai explicar para a gente, né? A gente estava conversando que é bastante assunto para falar de tireoide, apesar dela ser pequenininha, né, doutora? Bastante. Explica para a gente exatamente o que é a tireoide e a função dela no nosso organismo. A tireoide, então, é uma glândula que todos nós temos. É uma glândula que fica nessa região aqui anterior do pescoço. E ela é responsável por produzir os hormônios tireoidianos, que são o T3 e T4, que vão ter ação em todo o organismo. Tá? Quais as funções desses As funções, hormônios? Então, esses hormônios, eles vão regular principalmente a parte do metabolismo. Eles vão ter ação tanto nas crianças, assim, em relação ao crescimento, desenvolvimento, a parte neurológica do bebê, por exemplo, é bem importante. E função cardíaca, função respiratória, em relação ao metabolismo, emagrecimento, está tudo relacionado com os hormônios tireoidianos. Ela é bem importante, então. Bem importante. Você falou que, já desde as crianças ali... As crianças costumam ter problema de tireoide também? Também. Que tipo de problema? O mais comum é o hipotireoidismo. É o que é o mais frequente, assim, é o mais prevalente. E é importante que seja diagnosticado esse hipotireoidismo, que é a falta da produção adequada dos hormônios, porque esses hormônios eles vão ter interferência tanto no crescimento da criança, crescimento e desenvolvimento, como nessa parte também neurológica, de aprendizado, enfim. Sim, o hipo, baixa produção. Baixa produção. E aí tem o hiper. Isso aí. O hipo, então, é quando a produção é inadequada, né? E o hiper é o oposto. Então, posso falar um pouquinho dos sintomas? Claro, tá. Por favor. Então, o hipotireoidismo, o corpo ele vai ter um metabolismo mais lentificado. Então, o paciente pode ter uma dificuldade de perder peso, alterações de memória, esquecimento, oscilações no humor para um humor mais deprimido, bastante sonolência. Esse seria o hipotireoidismo. Já o hipertireoidismo vai ser o oposto, então a pessoa fica com o metabolismo mais acelerado. Então vai ter uma dificuldade de dormir, insônia, é aquela pessoa que está se alimentando adequadamente e perde muito peso sem fazer dieta. Um humor mais ansioso, mais irritabilidade, pode apresentar tremor nas mãos, pode apresentar palpitações também, então aquele coração que está sempre disparado sem um motivo aparente. E, no geral, seria isso. Tudo mais acelerado, mais acelerado. E o outro tudo mais lento. Isso aí. Quais são os outros problemas que podem aparecer na nossa tireoide que merece ser falado aqui? Outro problema muito comum é o nódulo de tireoide. Então, é muito frequente. Hoje em dia, a gente tem um acesso facilitado a exames de imagem, né? Então, é bastante diagnosticado. O nódulo de tireoide, a maioria deles, então 90%, 95% vão ser nódulos benignos. E muitas vezes o paciente já vem com a queixa, né? Eu percebi um aumento de volume, uma nodulação aqui na região do pescoço. Daí a gente vai fazer o exame físico, vai palpar para tentar delimitar algumas características e depois vai seguir com o exame de imagem, que é o ultrassom. Então, através desse exame, a gente consegue identificar pelas características ali do nódulo se ele é o nódulo mais suspeito ou não, se ele merece ser puncionado. Tá? E aí pode ser nesse percentual menor, pode ser um câncer, digamos assim. Pode. E daí, através dessa punção, a gente vai analisar que tipo de células tem ali naquele nódulo para identificar se é um nódulo benigno ou um nódulo maligno.
Essa campanha desse ano tem algum foco específico ou é prevenção no geral? É mais a conscientização, eu acredito assim, principalmente a conscientização, a informação à população, né? Então, assim, lembrar dos exames de rotina que a gente faz, a gente costuma incluir ali o TSH, que é o hormônio tiroidiano, para começar a investigação. E é importante também lembrar de se observar, né? Então, percebeu alguma nodulação, algum aumento de volume no pescoço, vai consultar, né? Procura um endocrinologista para entender melhor. É importante também lembrar da história familiar, é bem frequente ter essa relação. Então, se já tem alguém na família com problema de tireoide, essa pessoa tem uma chance maior de desenvolver. Doutora, rapidamente para a gente encerrar, não dói, né? É por isso que a gente até fala que é silenciosa. Tem todas essas consequências no nosso organismo, ou o nódulo, mas ela não dói. Não, tem um tipo específico de problema na tireoide, que é uma inflamação mais aguda, que pode levar à dor, mas não é o frequente. Então, geralmente não dói. Por isso que tem que observar tudo, Tem que né? observar. E ela mexe com o nosso corpo inteiro, né? Exatamente. Tá bom. Doutora, muito obrigada por ter vindo. Volte outras vezes. Boa semana. Obrigada. Até.